Você sabia que Ilhambrana foi um narcisista? E que os pastores, a maior parte dos pastores da mensagem são narcisistas? Veja a vida de Ilhambrana. Como é que ele desenvolveu o narcisismo? Ele era o mais pobre de entre os pobres. Ele sofreu bullying na escola, a ponto de ele pegar o rifle e ele apontar o rifle para os seus amigos de escola, para os seus amigos de aula, seus coleguinhas de escola, e dizer para eles: qual de vocês quer morrer primeiro? E ele estava tão determinadamente a apertar o gatilho e matar os seus colegas. Por quê? Porque ele não suportava aquela vida que ele estava vivendo. É uma vida de escassez, uma vida pobre, miserável, seu pai chamando ele de marica, e o psicológico desse menino abalou. Aí ele desenvolveu o narcisismo, ou seja, o psicológico dele nunca mais aceitou ser aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que para seu pai, para os colegas de escola, ele era um ser abominável. Então a pessoa começa a desenvolver isso, a rejeitar essa situação de não ser mais esse ser abominável, e começa assim. Então, quando ele aperta o gatilho, ele mesmo conta, aperta o gatilho determinadamente a matar os seus coleguinhas de aula. E isso nós podemos entrar em outro campo. Então, ele estava determinadamente a matar. Veja bem. Então, é como se fosse um crime consumado, um crime com dolo, aquele que tem intenção de matar, e ele tinha intenção de matar. Ele só não matou, segundo ele, porque o rifle não disparou. Aí ele apontava para uma árvore, o rifle disparava. Ele apontava para os garotos, o rifle negava. Mas ele estava dolosamente, aquele que tem intenção de matar, intencionalmente. E ele saiu chorando, remoído de raiva, de ódio, não de dó, não de pena, de raiva, por causa do rifle não disparar na hora que ele queria que o rifle disparasse. E quando aquele homem, que ele diz que era o xerife do lugar, o homem envenenou seu cachorro e ele jurou matá-lo. Ele jurou aquele homem de morte. Ele jurou. Então, Ilhambrana era um sujeito esquisito, certo? Era um sujeito esquisito. Ele não tinha aproximação com as pessoas, ele não tinha o jeito de chegar. Agora observe, muitos seguidores da mensagem e muitos pastores. Eu conheci um pastor que é narcisista, sim senhor. Ele tem dupla personalidade, esse camarada que eu vou falar. Tem dupla personalidade. Quando nós estávamos na igreja, e quando ele chegava, apontava lá na esquina, ele acabava, ou seja, a presença dele acabava com aquela boa atmosfera que nós estávamos tendo entre os irmãos. Muitos dos irmãos ficava murchinho assim, que não chegava a tremer o paletó quando o pastor chegava. Eu era o único que me mantinha na minha posição, mas eu vi muitas vezes esse camarada gritar, desrespeitar
É interessante que eles exigem respeito, mas eles não respeitam ninguém. Eles exigem honestidade, mas eles não são honestos com ninguém. Quando o camarada diz, eu sou honesto, mas vai ver aí a honestidade dele. O que ele coloca na rede social? Mal educado. E ele acha que Deus está respaldando isso. Um dia eu conversando com um certo irmão, eu disse, vem cá, vamos meditar um pouco. Raciocine comigo. Jesus, no capítulo 10 de João, disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja só, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E agora, o que os pastores fazem hoje? Eles tiram a vida das ovelhas, ao invés de ele dar a vida dele. A vida dele é que ele tem que dar para as ovelhas. Então Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Isso é tão fino isso aqui para a gente conversar, que uma certa feita, enquanto Jesus dialogava com os discípulos, João se sentiu tão à vontade, que reclinou a cabeça no peito de Jesus, ou seja, João deitou sobre o peito de Jesus. Então, João estava tão tranquilo, né? Aquilo era uma tranquilidade. E João deitou a cabeça no peito de Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo o bom pastor, ele produziu o quê? Ele produziu aquela boa atmosfera. Aquela tal liberdade. E Paulo fala dessa liberdade. E Paulo diz que alguns intrometidos, veja só, alguns intrometidos chegaram para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo fala disso. E tem pastores que são intrometidos, se intrometem em negócios alheios. Eu conheço um camarada aqui na minha cidade, se intrometem em negócio alheio, narcisista, é aquele que tem lágrima de crocodilo, né? Enquanto o crocodilo, enquanto está chorando, derramando lágrima, está destroçando a sua presa. Tem pastor que é bem assim. E observe, da onde que eles herdaram isso? E Lembrana chega a dizer que um esquilo entrou pela boca dele. Isso é bruxaria. Olha o calibre do camarada que vocês dizem que é profeta. E tem alguém que disse assim, Deus cuidou e trabalhou na vida de Lembrana desde a sua infância, mas Deus cuidando e trabalhando produziu tudo isso. Isso eu só estou falando dessas coisas estranha na vida, mas muito estranha mesmo na vida do profeta. E depois as mentiras e os plágios que ele contava como verdade, de repente na mente dele aquilo era o absoluto, e tudo mais era mentira. Mas na verdade era ele que estava no engano. Então, gente, tem pastor narcisista. E Lembrana foi um narcisista. Enquanto os camaradas dizem que são a noiva palavra, ou seja, noiva palavra andando em duas pernas, a palavra andando em duas pernas novamente. Mas os frutos não dizem, os frutos são enganosos, os frutos são o contrário. Se você é a palavra, se alguém é a palavra, tem que produzir a palavra, tem que produzir mansidão. Mas eles vão para a rede social
dizendo que são a noiva palavra, e falam palavras de baixo calão, certo? E a gente vê claramente o nervosismo na face deles. A gente vê claramente a violência, eles se transfiguram, eles ficam nervosos, a ponto de que, se estivesse frente a frente fisicamente, eles são capazes de avançar fisicamente. Quando alguém contraria a religião deles, eles são capazes de enfrentar fisicamente. Por que não se colocam como o cordeiro, né? Como o cordeiro mudo que não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores? Seja um cordeiro. Diz que é servo e filho do cordeiro, diz que tem a natureza do cordeiro, mas pula como um cabrito, e berra como um cabrito, e reivindica seus direitos como um cabrito. O Cordeiro de Deus não tinha direito nenhum. Foi-lhe tomado o direito. Ele foi para o matadouro sem direito nenhum de questionar. Ele não questionou. Então você pastor, que questiona, que pula como um cabrito, que berra como um bode, e você diz que tem a natureza do cordeiro, reflita, volte a fita e veja o que é que está produzindo. Veja o que é que você está produzindo para dizer que tem a natureza do cordeiro. Dupla personalidade. O camarada aqui tem dupla personalidade. Muitas vezes eu vi o camaradinho aqui, da onde eu moro, que defende o mesmo William Brana, que defende a mesma mensagem, a mensagem que está dando fé para arrebatamento. Vi esse camarada como um demônio na minha frente, muitas vezes. Se transfigura num demônio, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita criança, não respeita ninguém, para chegar naquilo que ele quer, certo? Só vale e tem valor aquilo que ele quer. Ele é capaz de pisotear, ele pisa por cima. E essa é a natureza do cordeiro que vocês estão recebendo, que vocês estão esboçando nesses dias que vocês estão vivendo. E vocês vêm me dizer, e vocês querem convencer a população de que vocês vão subir no arrebatamento, que quando o grande imã passar, vocês vão subir com esse tipo de comportamento. Se vocês estivessem bem quietinho, como um cordeiro mudo, só aguardando, aí vocês poderiam convencer alguém. Mas com essa violência que vocês esboçam no rosto de vocês, se transfiguram na frente da tela, chegam a bater em cima, são capazes de brigar por William Brana, e eu digo, você bebe um veneno por William Brana? Duvido. Mostra que você acredita no teu profeta, beba veneno. Beba um veneninho lá, para dizer que você tem fé. Isso você não faz. É claro que não faz. Bom, vamos parar por aqui. Mas a maioria desses pastores tem esse perfil narcisista, certo? Defende uma religioso narcisista.